Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos, programa ABC do Espiritismo entrando na sua casa pela nossa querida TV Mundo Maior. A nossa alegria, o nosso abraço carinhoso ao André Marusso e toda a equipe da TV Mundo Maior. É com alegria que nós hoje escolhemos um tema que, ao meu modo de ver, é um tema palpitante. E talvez um dos temas mais desafiadores de se cumprir na atualidade. Você quer saber o tema? Já nós vamos falar. Mas antes disso, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria em podermos iniciar mais um programa, que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos fortaleça em mais esta oportunidade. André, qual é o tema que nós escolhemos para hoje, que é um tema tão desafiador? Nosso telespectador está curioso para saber qual é o tema, que é um tema desafiador para o século XXI. Hoje nós vamos falar um pouquinho de perdão das ofensas. A mensagem está contida no capítulo 10º do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os misericordiosos, item 14º, perdão das ofensas, mensagem ditado por Simeão Bordeaux em 1862. Relembremos que Jesus, em toda a sua trajetória, dos 3 anos de pregações, em apenas um único momento, Jesus pede para que nós tenhamos pressa. Quando ele diz, reconciliai com os vossos inimigos enquanto estais a caminho com eles. É o único momento que Jesus pede pressa. 2000 anos se passaram e todos nós ainda percebemos a grande dificuldade de falarmos da temática do perdão. O Espírito amigo nos informa: quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoá-lo-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Eis um desses ensinamentos de Jesus que devem calar em vossa inteligência e falar bem alto ao vosso coração. Comparai essas palavras misericordiosas com a oração tão simples, tão resumida e ao mesmo tempo tão grande nas suas aspirações, que Jesus ensinou aos discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa, tantas vezes quantas elas vos for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que nos torna invulneráveis aos agressores, aos maus tratos e às injúrias. Serás doce e humilde de coração, e não medindo jamais a mansuetude, e terás, enfim, para os outros o que desejas, o que o Pai Celeste faça por ti. Não tem ele de te perdoar sempre? E acaso conta o número de vezes que o seu perdão vem apagar as tuas faltas? É interessante que Pedro, logicamente, ainda pela intolerância que viviam naquela época, porque vamos lembrar que eles tinham o Velho Testamento. E eles acreditavam numa das frases que dizia olho por olho, dente por dente. Ou seja, a vingança deveria ser algo de ponto de honra para a criatura humana. Então, quando Jesus veio estabelecer o amor, a dificuldade de compreensão foi muito grande. E Pedro, então, para tentar, de uma certa maneira, equilibrar a forma pensamento, perguntou: mestre, posso eu perdoar até 7 vezes? Jesus, então, porque sabemos que 7 é um número cabalístico. 7 significa um número infinito. Mas como nós entendemos o 7 como número de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Senhor, posso eu perdoar até 7 vezes? Ou seja, na 8ª eu já faço cumprir a lei de Talião, olho por olho, dente por dente?
E Jesus então dá um belo ensinamento. Pedro, não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Logicamente que é um número muito alto. E eu me lembro de uma passagem de Chico Xavier, quando uma senhora apresentou uma fotografia do marido para Chico Xavier e contou-lhe: Chico, o meu marido é padeiro, trabalha à noite e eu acho que esse homem me trai. E o Chico então começou a ouvir daquela irmã uma série de impropérios que ela colocava sobre o marido. Ele olhou a foto e diz: minha filha, se ele trabalha à noite, durante o dia ele não está em casa? Está. Então como haveria tempo de te trair? Disse Chico: Jesus não falou para perdoar 70 vezes 7? Ela fez uns cálculos rapidamente e percebeu que 70 vezes 7 dava o número de 490 vezes. Ela então deu um esboço e falou: Chico, então você me orientou a separar, porque eu já perdoei esse homem mais de 490 vezes. É interessante que o Chico pensou: e agora? Eu dei uma resposta e a mulher entendeu errado, vai separar do marido por minha causa. E Emmanuel então se aproximou e disse a ele: Chico, diz a nossa irmã que é 490 vezes cada tipo de ofensa. E essa irmã então deu um esboço de um sorriso e falou: ai, Chico, então agora eu compreendi que vou viver com ele mais 1, 2 reencarnações. O Chico deu um sorriso, aliviou o coração, porque estava ele preocupado. Como nós vemos de um ângulo diferente a questão do perdão, né, André Luiz? É verdade. E nós tivemos a oportunidade de ler, publicado no ano que passou, um livro da GEM, Grupo Espírita Emmanuel de São Bernardo do Campo, Notáveis Casos de Chico Xavier. Nós observamos que tem um caso naquele livro muito curioso, que também a temática envolve o Chico e o perdão. Então o Chico tinha a atividade da peregrinação, que ia com os companheiros de Uberaba, com os companheiros de fora, visitar os lares nas periferias da cidade de Uberaba. Numa dessas peregrinações, esse companheiro teve a oportunidade de 3 semanas seguidas com o Chico. E as 3 semanas o Chico foi nesta casa mencionada. E todas as vezes que chegavam na casa, o Chico cumprimentava, levava uma cesta básica, levava roupa, mas também levava um sorriso, uma palavra amiga, e sempre fazia um evangelho na casa onde passava. Abriu o evangelho e a temática era do perdão. Na semana que passou, a temática era do perdão. E na terceira semana, a temática era no perdão. E o dono da casa pediu: Chico, eu posso contar o que ocorreu? Pode, meu filho, essa é a terceira semana que vocês vêm. E é a terceira semana que o evangelho cai sobre o perdão. Na semana que passou, o meu genro veio em casa e ele estava alcoolizado. E ele pegou uma arma e tentou me matar. Só que ele não conseguiu devido ao seu estado de embriaguez. E quando eu fui pegar a arma para atirar nele, eu me lembrei do seu evangelho, eu me lembrei do que você comentou do evangelho de Jesus. E aquilo me motivou a perdoar. E hoje eu compreendo que eu fiz o certo. É verdade, André. A gente percebe que o capítulo do perdão é, sem sombra de dúvida, um dos capítulos mais difíceis que nós temos para o nosso entendimento. Nós vamos falar um pouquinho do perdão e o segundo bloco, André, nós vamos falar de uma temática mais difícil ainda, que é o auto-perdão, que a grande maioria das pessoas carrega uma grande depressão por não se perdoar. Mas falando ainda da questão do perdão, no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o título A Paciência, nós vamos ver que a caridade mais fácil de ser exercida é a da esmola e a caridade mais difícil é a do perdão. Queria que você comentasse um pouco para nós essa frase que é muito interessante para as nossas reflexões. Se nós pararmos para analisarmos friamente, o perdão
dentre as virtudes que nós somos convidados a colocá-la em prática nos dias atuais, o perdão está com os seus dias contados, porque só se sente ofendido quem é orgulhoso. Nós não vemos um espírito evoluído que passou em nossos meios se sentir na necessidade de perdoar ninguém. Por quê? Porque eles não se sentiam ofendidos. Então nós vemos Jesus, por exemplo, intercedendo por nós, humanidade. Nós vemos Chico Xavier, com todos os problemas que ele passou, com todas as perseguições que ele passou, sempre trabalhando em nome do bem, para o bem, com Jesus e por Jesus, e outros vultos mais da humanidade. Então o perdão, ele ainda é para o nosso estágio evolutivo, que uma palavra mal colocada interpretamos equivocadamente, um posicionamento que foge do que acreditamos ser o correto já gera um celeuma muito grande. O dia que nós estivermos preparados para lidarmos com uma opinião contrária à nossa, para entendermos que o outro pode naquele dia estar num dia complicado, conturbado, nós vamos evitar tantas coisas, tantas situações, tantos problemas que nos levam a termos que perdoar o nosso semelhante. E nós também devemos nos equilibrar para não termos a necessidade de pedirmos perdão, não por falta de orgulho, mas para não gerarmos nas pessoas sentimentos de revolta. Porque, como dizia Emmanuel, a palavra é como uma flecha. Depois que nós lançamos, ela não volta mais. Então nós temos que ter a noção de que por mais que eu peça perdão, desculpas, não vai ser o que era no ontem. Então o equilíbrio, o pensarmos antes de falarmos, a vida passa tão rápida. Às vezes deixamos uma oportunidade de sermos felizes com uma pessoa que está do nosso lado, por coisas tão pequenas, por coisas tão insignificantes que vai juntando aqui, vai juntando ali, no final se torna uma bola muito grande. Então que nós possamos aproveitar sempre a nossa oportunidade. Nosso tempo está acabando, fala um pouquinho, rapidamente, faça um convite ao nosso telespectador do Evangelho no Lar. O Evangelho realizamos todos os domingos, às 18 horas, horário de Brasília, pela fanpage. Então você curte facebook.com/André Luiz Vilar, 1 de número, e na nossa linha do tempo nós iniciamos um vídeo ao vivo para os amigos em Portugal, um vídeo em direto. Queridos amigos, nós estamos encerrando o primeiro bloco e já retornaremos com o programa ABC do Espiritismo pela nossa TV Mundo Maior. Não sai daí não, o tema hoje é muito palpitante, é o perdão. Queridos amigos, estamos retornando com o programa ABC do Espiritismo, falando daquele tema que julgamos ser um tema desafiador para todos nós, é o perdão. Mas eu gostaria de que nós pudéssemos falar um pouco mais de uma situação que são milhares e milhares de pessoas que vivem, porque muitas vezes ainda é difícil perdoar o nosso próximo, mas difícil mesmo é nos auto-perdoar, ou seja, o auto-perdão. É sobre isso que nós gostaríamos de falar no segundo bloco, para conversarmos um pouquinho juntamente com André Luiz, para tentarmos falar desse tema tão importante sobre o auto-perdão. Mas antes de falarmos, gostaríamos de relembrar, a TV Mundo Maior precisa da sua ajuda. Sabemos que para mantê-la no ar, manter a Rádio Boa Nova, as Casas André Luiz com todas as suas atividades, sabemos que não é fácil. E você pode ser um colaborador. De que maneira? Entre no site tvmundomaior.com.br e lá tem o passo a passo de como você pode doar, de como você pode ajudar. A sua contribuição, por menor que ela seja, se torna muito grande para esta obra tão bonita. E também encaminha a sua mensagem. Está gostando do programa? Tem sugestões? Tem ideias para melhorarmos? Mande a sua mensagem. Procure por Sérgio Vilar no Facebook, como você está vendo, mande a sua solicitação de amizade e curta a nossa fanpage. Procure por André Luiz Chiarini Vilar. E se quiser estudar conosco, estamos no YouTube, estudando toda semana o livro Os Mensageiros. Então, youtube.com/TV A Caminho da Luz
e se inscreva no canal. O auto-perdão é uma temática que está em voga e nós devemos dar uma atenção a ela, porque às vezes o remorso é muito grande do que fizemos, do que falamos, o sentimento de culpa, vontade de voltarmos no tempo e fazermos diferente. E hoje vivemos sob a tutela da depressão por conta disto. Geramos uma ansiedade por conta disto. O maior conflito que nós encontramos na atualidade não é para com aquele familiar difícil, para aquele chefe intransigente, para aquele funcionário indisciplinado, para aquele chefe religioso que não rege a orquestra do jeito que tem que ser regido. Hoje o maior desafio que nós encontramos é lidarmos conosco mesmo, com quem somos, com as nossas tendências, sejam as tendências sexuais, sejam as tendências afetivas, sejam as tendências dos sentimentos, sejam as tendências espirituais. Então hoje nós estamos numa época que nós temos de tudo. Temos de tudo no quesito da tecnologia, temos de tudo no quesito do desenvolvimento humano, mas vemos que temos também a necessidade de combatermos este vazio que muitas vezes sentimos. Eu acho interessante a doutrina espírita, porque ela não é uma doutrina da apologia da tristeza, pelo contrário, ela é da apologia da alegria. Muitas pessoas se perguntam, como é que eu posso ser alegre carregando dentro de mim um arsenal de tantas coisas equivocadas que cometi no meu passado? E aqui entra a doutrina espírita, com aquele ensinamento de Jesus: façais aos outros o que gostaria que os outros vos fizessem. Dessa maneira, a doutrina espírita vem nos ensinar que, primeiro, errar, todos nós erramos. E não adianta nós acharmos que vamos ser um Chico Xavier do dia para a noite, que é uma utopia. Chico Xavier foi o que ele foi devido a um trabalho de séculos, de reencarnações sucessivas trabalhando no campo do bem, reformando o homem velho, corrigindo as suas mazelas. E é isso que é a proposta da reencarnação. É uma proposta altruísta, é uma proposta que traz para cada um de nós uma única certeza: somente nós somos capazes de vencer a vida. E é isso que o Espiritismo me encanta, porque só eu sou capaz de encontrar o caminho para o bem. E aí eu não dependo de Deus, não dependo de Jesus, não dependo dos meus familiares, não dependo de ninguém. Eu dependo da minha boa vontade. E, logicamente, eu tendo a boa vontade, eu vou ter o auxílio de todas essas pessoas que eu mencionei. Então, hoje nós vemos a Terra nunca teve tantas pessoas com depressão como nós temos na atualidade. E o pior, pessoas de classe média alta, pessoas que têm de tudo, porque se perguntarmos o que é a felicidade, vamos encontrar das pessoas que felicidade é aquilo que o mundo nos propicia no campo da alegria, ou seja, o materialismo. Até mesmo o materialismo exacerbado, quanto mais, melhor é. Mas a grande verdade é que há uma incoerência nessa linha de pensamento. Porque se a pessoa está depressiva e tem bens materiais, então a felicidade não está nos bens materiais. O que lhe falta? Exatamente aonde está a verdadeira felicidade que a grande maioria das pessoas ainda não compreenderam. É na nossa questão espiritual, é na espiritualidade que existe dentro de cada um de nós. É por isso que quando nós fazemos um gesto de doar alguma coisa para alguém que necessita, e essa pessoa dá um sorriso para nós, nós ficamos numa alegria, num contentamento, sem saber explicar o que está acontecendo. Então, muitas pessoas, como o próprio André Luiz diz, carrega dentro de si
o passado criminoso, é o aborto que foi feito no momento impensado, é o abandono de um pai, de uma mãe, no momento final da vida deles, onde nós não acompanhamos. É aquele momento de ter cometido um crime, muitas vezes para levar vantagem em alguma coisa. É aquela pessoa que nós prejudicamos no nosso trabalho, porque nós tínhamos medo de perder o emprego e de repente essa pessoa teve um gesto de suicídio ou a família teve problema sério. E nós ficamos com aquilo guardado no nosso psico e aquilo acaba, de uma certa forma, trazendo um remorso onde nós achamos que a vida já não tem mais sentido. Precisamos mudar a forma de pensamento. Eu cometi um erro, cometi como todos cometem. Então, a partir de agora, o que eu posso fazer para me melhorar? Ah, mas eu não tenho como voltar o tempo. Você, telespectador, pode estar questionando isso. Mas nós não estamos falando em voltar ao tempo, nós estamos falando em viver o presente. E viver o presente é fazer aquilo que o capítulo 15º do Evangelho segundo o Espiritismo nos inspira, que é: fora da caridade não há salvação. Vamos fazer caridade para outros que necessitam, como se fosse aquele que eu prejudiquei ontem. E Deus, na sua infinita bondade, um dia vai fazer a lei da compensação. E vai nos auxiliar também, porque eu estou já fazendo o bem. O que eu não posso é ficar curtindo na poltrona os erros do ontem num processo obsessivo, permitindo que se passe o hoje, não projetando nada para o amanhã. Relembremos que o presente é uma projeção do passado, mas que o presente também deva ser uma análise para o futuro. E é isso, André, que nós temos muita dificuldade de compreender. Sem sombra de dúvida. É uma dificuldade ainda grandiosa, mas eu creio também que é uma bênção muito grande. Esta visão consoladora que a doutrina dos espíritos, codificada por Allan Kardec, nos transmite. Se erramos numa encarnação passada, se erramos nesta mesma encarnação, não tem problema. Problema tem, mas por que não tentar recompor ainda nessa encarnação? Mas André, como é que eu vou poder recompor se os meus pais já desencarnaram e no momento que eles mais precisaram de mim eu abandonei? Procure não abandonar quem está do seu lado hoje. Procure ajudar quem está do seu lado. Procure fazer por um ancião o que você faria pelo seu pai. Procure fazer por uma pessoa que precisa da sua atenção como se fosse para a sua mãe. Não adianta também ficarmos remoendo o que foi. É igual as pessoas que chegavam para o Chico. As mães chegavam chorosas, muitas receberam cartas, retornavam para os seus lares e fundavam instituições. Creches, asilos, orfanatos. Por quê? Porque a vida continua. Não adianta eu sentar, cultuar o sofrimento, cultuar o que eu poderia ter feito e não fiz, o que eu poderia ter falado e não falei, o que eu poderia ter feito diferente e não fiz. Então vamos aproveitar a nossa energia, a nossa vitalidade, a nossa disposição e fazermos conforme podemos. Se podemos ajudar materialmente, vamos ajudar. Se a situação está difícil, materialmente falando, vamos doar o que nós temos de mais nobre, um sorriso, uma palavra, um abraço, demonstrando que a pessoa também é importante para nós. O que nós não podemos é sentarmos e reclamarmos, porque de nada vai adiantar se tivermos esta atitude. Então é aproveitarmos a ferramenta do Espiritismo para o nosso próprio progresso. É interessante, André, que a gente começa a ver no Espiritismo uma outra visão, não é? A gente não cultua a dor. É isso que eu queria convidar você que está na poltrona. Nós temos que cultuar a alegria. Muitos eu sei que dizem assim: olha, mas você não sabe o que eu passo. É interessante, numa das minhas palestras, quando eu falo sobre a questão do perdão,
Eu falo que nós somos tão orgulhosos, mas tão orgulhosos, que até na dor nós queremos ser mais do que o outro. Você quer ver como isso é verdade? Às vezes alguém vem e diz assim, eu estou com uma dor de cabeça. A pessoa nem termina de falar, a gente diz, isso não é nada, eu estou com dor, palpitação no coração, o meu estômago queima e o meu cargo de estimação então dói. Quer dizer, até na dor a gente quer ser mais do que o outro. Então nós precisamos cultuar a alegria, conviver com a dor, conviver com as dificuldades. O grande problema é que se nós temos essas dificuldades, o Espiritismo nos retrata que fomos nós mesmos que, de uma certa maneira, construímos essa forma pensamento pela qual o nosso corpo sente na atualidade. Então nós precisamos, André, mudar a nossa forma pensamento. Nós estamos caminhando para o nosso encerramento. Convidamos o nosso telespectador para o Evangelho no Lar. Todos os domingos, às 18 horas, horário de Brasília, na nossa fanpage. Então você procure por André Luiz Querini Vilar, curta a página. Na nossa linha do tempo aparece o vídeo ao vivo, para os amigos em Portugal em direto, e você é o nosso convidado. Então você é o convidado para fazer o Evangelho do Lar na minha casa. Estamos encerrando com o programa ABC do Espiritismo. O nosso abraço carinhoso, nosso beijo fraterno e obrigado pela sua audiência e até a semana que vem. Um beijo em seu coração. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.